Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou e muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 55 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2023, inscrições abertas. Unisa, a conexão com aquilo que você imaginar. Acesse unisa.br e saiba mais. Desde pequena, Andreia sempre amou brincar e cuidar dos animais. Ela escolheu esse amor para a carreira. Andreia é médica veterinária, formada pela Unisa. Unisa, a conexão com tudo aquilo que você imagina. Vestibular 2023, inscrições abertas. Fala, galera Unisa! Estamos começando mais um Pod Unisa, um podcast com profissionais reais, contando um pouco da sua trajetória até conseguir sua tão sonhada graduação, cujo objetivo é valorizar a educação e capacitação de profissionais. No mês das mulheres, vamos trazer ao nosso programa mulheres incríveis, graduadas e profissionais talentosíssimas que irão compartilhar conosco um pouco da sua história. E nossa convidada de hoje, ela é engenheira ambiental, cantora, sócia proprietária de uma fábrica de salgados. Gente, a mulher faz de tudo e um pouco mais. Hoje nós estamos com a Nayara. Tudo Olá. bem, Nayara? Tudo jóia? O Incríveis fica por sua conta. Mas muito obrigada. Tá sendo modesta. Nay, conta um pouquinho. Você é formada em engenharia ambiental? Isso, sou formada em engenharia ambiental pela Universidade de São Francisco, lá de Campinas. Saí daqui de Alfenas, entrei na faculdade em 2005, então já tem um tempinho aí que eu sou formada. Deixo para vocês imaginarem minha idade. Não, para, neném. E é isso. Já trabalhei muito de lá para cá na minha área, ainda trabalho, ainda exerço minha profissão. Estamos aí, firme e forte. 2005, o que te fez escolher engenharia ambiental? Você saiu do ensino médio, falou, já sei o que quero ser quando eu crescer. Muito pelo contrário, Como foi? absolutamente nada disso. Eu cresci querendo ser dançarina. Eu dancei desde os 5 anos de idade, então toda a minha formação foi dentro de uma academia de dança. E comecei a trabalhar com isso muito cedo, entrei para grupos de dança e comecei a monetizar isso desde muito cedo. Então, quando eu pensei em me graduar, o que veio na minha cabeça é dança ou artes cênicas, alguma coisa, educação física, alguma coisa nesse sentido. Mas o que aconteceu? Quando eu entrei na época de vestibular, eu entrei num cursinho dado ali na Unifal, num cursinho pré-vestibular. Fiz só algumas aulas, mas na última aula que eu frequentei, teve um professor que falou desse curso que até então era novo, moderno para a época, que surgia, que misturava para quem gostava da área de exatas, que foi uma área que eu sempre gostei enquanto acadêmica, e para quem gostava, para quem era ambientalista e tudo mais, gostava da área de meio ambiente, e que isso juntava os dois mundos. Então, para mim, eu me encantei quando ele falou sobre isso. E naquele mesmo ano, foi o ano que surgiu o ProUni. Foi o primeiro ano do ProUni. Naquele ano, na época a gente ainda não tinha noção que a gente tem hoje, né, do que é o ProUni. Na época era apenas um programa do governo que estava surgindo, que o governo ainda meio que estava testando. E, enfim, um belo dia uma amiga minha me chamou para me ajudar, para eu ajudar ela a fazer a inscrição nesse programa do governo. Na época, ninguém tinha computador em casa, porque era uma coisa muito chique, muito de outro mundo ter computador. Então, a gente foi numa lan house, como todo mundo fazia na época, e eu fui ajudá-la a fazer essa inscrição.
E na hora ela falou assim para mim, não, faz o seguinte, você faz a sua inscrição como se fosse para você e eu vou te copiando, porque eu não entendo nada de computador. Eu falei, tá bom, vamos fazer assim. E a gente foi fazendo, eu fui fazendo como se fosse para mim e ela foi fazendo do lado, copiando. Chegou no final das contas, ela chegou, e aí na hora de escolher o curso, eu peguei, falei, vou colocar aquele curso que eu ouvi o cara falando, vou colocar aqui. Procurei lá, achei uma faculdade lá em Campinas, falei, vou colocar, de qualquer forma. O programa do governo naquela época não dava em nada mesmo. Não pensava que era fake, não vai dar nada né? mesmo, vamos fazer. Coloquei lá, engenharia ambiental. E ela chegou no final, ela olhou para mim e falou, você já que você já fez mesmo, dá enter aí. E ela clicou no meu computador e deu o enter lá. Eu dei o enter para o dela e fomos. Acabou que eu ganhei um curso, uma bolsa de 100% para estudar na Universidade de São Francisco, em engenharia ambiental. Nossa, então mudou a sua vida. Então você morava aqui em Alfenas mesmo? Isso, morava aqui em Alfenas e daí ganhei essa bolsa. Isso, eles me ligaram, foi numa quarta-feira, mas me disseram que eu tinha até segunda-feira para estar estudando, ou então eu perderia a bolsa. E que eu tinha que fazer uma entrevista, tipo, no dia seguinte. Eu nunca tinha estado em Campinas. Fui parar lá, sem eira nem beira, fiz a entrevista, passei. No domingo, levei tudo que eu tinha para lá, para uma casa que eu arrumei de favor, e comecei a estudar na segunda-feira. Então foi coisa de 7 dias, sua vida já estava totalmente transformada por conta do curso que você, de uma certa forma muito inusitada, escolheu, né? Em 7 dias já estava em outra cidade. Exatamente. Com pessoas totalmente diferentes, morando de favor. E como que foi para você esses 5 anos seguintes aí? Você continuou na mesma casa? Não. Eu morei de favor por um mês, que foi o que eu tinha combinado com a moça, até eu encontrar uma casa. Encontrei uma casa, confesso, não num lugar muito bom da cidade, mas era um lugar que eu conseguia pagar. E me mudei para lá, fui morar sozinha, depois morei numa república, depois fui morar com o namorado, depois voltei para uma república, e aí no último ano de faculdade me casei, e enfim, estou casada até hoje, mas enfim, eu posso dizer que foram os melhores e os mais tenebrosos anos da minha vida, mas que eu não mudaria por absolutamente nada. Bom, então além do amor da sua vida, você tem encontrado aí nesse último ano de faculdade, né? O que mais, assim, você lembra de positivo pelo seu percurso? Olha, fica o aprendizado. Porque é uma coisa assim, eu tenho o hábito de dizer que tudo pode ser tirado de você. Tudo. Absolutamente tudo. Até as pessoas que você ama. A vida, um dia, ela pode tirar ela de você. Tudo pode ser tirado de você, menos o seu aprendizado. Menos o que você aprendeu, menos aquilo que você adquiriu para sua mente, para sua alma, para o seu espírito ao longo do tempo. Isso ninguém tira de você, jamais. E foi assim, as pessoas que eu conheci, o que a universidade me proporcionou, não foi só o aprendizado teórico, aquele aprendizado, é muito disso, mas vai para muito além disso. As pessoas que você conhece, as experiências que você tem, as coisas que você descobre, tanto sobre o mundo quanto sobre si mesmo, são coisas que só acontecem quando você é universitário. Então, é uma coisa que eu vou levar se eu não tivesse trabalhado nem um dia como engenheiro ambiental, mesmo assim teria valido a pena. Os 5 anos. Os 5 anos que eu passei. E como assim, não foi uma escolha planejada, né? Você acha que no meio do caminho você pensou em trocar de curso? Não é isso que eu quero pra minha vida, não é essa opção, ou não? Como o curso veio para mim meio de sopetão, eu posso dizer que foi meio amor à primeira vista, assim, sabe? Eu lembro até hoje do meu primeiro dia de faculdade, assim, e os professores apresentando as matérias, assim, mas teve um professor, eu gosto de contar essa história. Se você está pensando em fazer engenharia, é bom você já saber disso desde então. Já precipita, já fica sabendo disso desde então. De onde está entrando. O professor, ele me explicou, ele falou assim, eu gostaria de saber quem se considera são nessa sala.
Todo mundo levantou a mão, né? Obviamente, todo mundo... Né? Ele falou, olha, se vocês precisarem do telefone do meu psiquiatra, eu já vou deixar com vocês, porque fiquem sabendo que até o final do curso vocês não serão mais assim. Isso no primeiro No primeiro dia, na primeira aula dele, ele falou, porque, olha, eu vou te falar, engenharia não é pra gente sã, não. Engenharia é pra quem tá fora da caixa, pra quem gosta de pensar pra fora da caixinha. E, tipo, e realmente, hoje em dia, eu descobri que eu sou uma pessoa que pensa absolutamente fora da caixa e tenho muito orgulho disso, sou muito feliz com isso. E, tipo, quando ele falou isso, eu meio que, tipo, falei... Tudo dá certo. É aqui que eu tenho que estar, sabe? É aqui que eu tenho que estar. Então, eu me apaixonei por aquilo, nunca pensei em trocar, nunca. Mas, como, né, vinha da dança a vida inteira, aquela coisa... E aí pensei, bom, agora eu não vou ter tempo mais para fazer dança. Estou em Campinas, não conheço ninguém, não conheço nada. O que eu vou fazer? Logo achei um grupo de teatro dentro da faculdade e comecei a fazer teatro universitário. E aí me encantei pelo teatro também. E ali foram, dos 5 anos, foram 4 anos fazendo teatro lá dentro. Então você conseguiu se realizar nos 2 pontos, Nos né? 2 na sua pontos. formação e Quanto na no área seu artística. eu artístico. Exatamente. Olha só, bom, mas conta pra gente, né? Você usou o número do psiquiatra? Consegui outro telefone, porque eu fui precisar de um depois que eu já tinha vindo embora. Oh, mas fazer uso desse tipo de profissional, eu acho que deveria ser meio estipulado por lei, sabe? De forma obrigatória. Também acho. Todo mundo devia fazer terapia. Façam terapia, gente. Exatamente. Isso deveria ser algo meio que você sai do ensino médio, ou então do ensino médio mesmo. Eu passo pro psicólogo. Façam terapia, né? façam terapia. Faz bem da saúde, tira esse tabu, porque faz parte da vida e de todo estudante, principalmente Com universitário. certeza, com certeza. Então, quando você entra, como o seu professor disse, né? Você vai ter uma vida sã, ou você é sã? Não. Realmente não é. Ele não estava mentindo, ele não estava assustando, foi realista, sincero. E o bom de você se encaixou nisso. Graças a Deus. Ai, né? Eu acho que sessão demais é superestimado. Não, já tem muita gente normal nesse mundo, né? Eu acho que os anormais têm o seu espaço aí. Com certeza. De forma muito positiva. Vamos ganhar a nação. Vamos ganhar Um brinde a nação. a isso. Um brinde a isso. Bom, e conta, como que era ser mulher? Porque assim, nós mulheres, nós temos já aquele né? Aquela pré-visão, não, ela é sexo frágil, mulher não consegue dar conta de todas as coisas. Saiu de uma cidade que viveu a vida toda para ir numa cidade que nunca viu. É perigoso, sabe? Como que foi ser mulher para você, para mudar toda a sua vida? Olha, eu posso dizer, assim, para começar, eu era uma mulher fazendo engenharia. Tinha muitas engenheiras Nós éramos em 5, numa sala de 42. Oh. Nós éramos em 5. Então, começa por aí. E eu era uma mulher negra em uma faculdade particular em 2005. Uau! Então você quebrou todos os estereótipos do universo. Nós tentamos formar um grupo de alunos negros da faculdade. Nós contamos na faculdade toda, e a faculdade tinha, se não me engano, acho que eram... A universidade tinha, não me engano, acho que eram 12 cursos. Nós éramos em 12 alunos. Como se fosse um por curso. Entendeu? Na universidade inteira, nós éramos em 12 alunos. E você sentiu muito essa pressão de representatividade? Tipo, você tá ali, você precisa chegar até o final, você precisa representar todas as mulheres que passam, né? Eu vou te falar. Essa questão da representatividade, ela vem sendo trabalhada mais ultimamente. Ela é extremamente recente. Então, na muito época recente. Você não sentia isso? Na época, eu sentia o peso do racismo, como todo negro ou negra sente. Sentia, é claro, o fato de que eu não me via representada no restante da faculdade, porque me sentia o problema do machismo, porque eu, afinal de contas, estava numa sala
basicamente composta por homens. E um curso voltado para né? eles. Pelo menos eles pensavam dessa forma nesse ano. Então, sim, a gente sentia a pressão. A gente sentia toda essa pressão, mas a luta era muito mais pessoal do que é hoje. A luta, hoje em dia, eu luto mais pelas mulheres em geral. Na época, eu lutava muito mais por mim mesma, pela minha família e por todo o peso que carregava. Afinal de contas, eu era a primeira aí na faculdade de uma família inteira, então tinha todo esse peso familiar, esse peso pessoal. Então, quando eu pensava em desistir, porque sim, várias vezes eu pensei em desistir, porque se ser preta, pobre, mulher, numa cidade hostil, porque é uma cidade grande, cidade hostil, diferente, estudando numa faculdade particular em que todo mundo paga e você não é fácil, né? Não é fácil, você por N vezes passa pela sua cabeça desistir de tudo aquilo. Então, mas quando eu pensava em desistir, o que eu pensava, se fosse hoje em dia, eu pensaria, não, eu preciso estar aqui porque eu represento um grande número de pessoas e eu preciso estar aqui. Mas na época eu pensava muito mais, não, eu estou aqui em nome da minha família, em nome da minha própria autorrealização, eu preciso continuar, entendeu? Então, o que me fazia continuar era isso. Mas sim, a gente sofria bastante essa pressão. Não só eu, mas todas nós mulheres ali naquele antro meio, masculino. Né? Bom, mas esse tipo de opressão você acha que vinha mais por parte dos próprios alunos ou até por conta da área que você estava? Os professores tentavam, de alguma forma, de estimular as mulheres ali naquela função? Não, acredito, não. Na verdade, era mais como se fosse uma coisa subentendida. Porque, por exemplo, num curso de engenharia, muita gente não sabe, mas antes de se formar engenheiro ambiental, engenheiro de qualquer coisa, você é engenheiro. Então, todo engenheiro é engenheiro. Não importa engenheiro do que ele seja, antes ele é engenheiro. Tanto que cálculo você vai ter em todas as engenharias. N matérias você vai ter em todas as engenharias. Então, e naquela época a gente não tinha essa facilidade, essa maravilha que é o EAD. A gente não tinha isso. Então, na época era tudo lá na hora do vamos ver. Então, por exemplo, no curso de engenharia que eu fiz, teve muitas matérias que eu tive que ir para o meio da estrada, pegar uma enxada e cavar a terra, entendeu? Realmente fazer acontecer e carregar. E a gente teve algumas matérias que a gente trabalhou com bloco de concreto, então era carregar os blocos e levar. E não tinha isso de ser mulher, eu vou pegar leve porque ela é mulher. Não existia isso, era tudo para todo igual. Então você via que era um curso voltado para homens, era um curso feito de força bruta mesmo. Entendeu? Era um curso feito para os homens, entendeu? Então, quando você, naquela época ainda se podia fazer isso, quando você olhava o mercado de trabalho, peraí, onde eu vou trabalhar, onde eu vou tentar conseguir um estágio, tinha lá especificado, estagiário, com o O em negrito, estagiário para engenharia. Nossa, ambiental. Então, até no próprio mercado de trabalho, depois que você saiu da faculdade, ou até mesmo para estagiar, você acha que sofreu ainda? Acha não, tava... Era totalmente voltado para os homens, entendeu? Então, essa pressão, né, ela era implícita, ela não era uma coisa que as pessoas faziam, ou algumas pessoas sim, sempre se acha aquele cara, outro, né? A gente tem vontade de mandar para um psiquiatra, pro exatamente, psicólogo. você acha aquele racista, aquele machista, sempre acha. Mas não era isso que exercia. Na verdade, era mais a coisa que estava implícita mesmo. Mas nada que não se você não pudesse ter superado, entendeu? Nada que não fosse superável. Tudo com muita luta, com muita resistência, gosto demais dessa palavra, tudo com muita resistência,
você supera, você passa por aquilo. Tem certas coisas, é claro, tudo tem a sua exceção, né? Então, racismo estrutural, por exemplo, é uma coisa com a qual eu luto até hoje, lutamos até hoje, e é uma coisa que é de um país, como você vai Uma luta constante, superar um negócio né? que é de um país, não tem jeito. Mas estamos aí, estamos lutando até hoje, nós mulheres, para conseguir o mesmo salário, né? A gente luta até hoje. Quem sabe as alunas hoje de engenharia ambiental têm novas oportunidades. Não, com né? certeza. Eu assim, alguns anos atrás, eu fiz uma entrevista que eu achei aquilo o máximo. Eram só mulheres. Engenheiras. Só engenheiras, entendeu? Só engenheiras ambientais lutando por uma vaga num lugar muito bom. E eu achei aquilo... Não consegui, infelizmente, entrar na vaga, mas eu achei aquilo Máximo. fantástico. Eu lembro que eu publiquei na época, porque era uma maravilha, sabe? Que na época que eu me formei era impensável isso. E foi muito bacana. E como foi para sua família, né? Pronto, passei por todos os perrengues, altos e baixos, consegui vencer desafios, chegou o dia da festa. Graduação. O dia do certificado em mãos. Como que foi para sua família esse momento? Eu vou te dizer, foi assim, uma coisa inimaginável. No meu TCC eu fiz uma homenagem para minha mãe. A minha dedicatória do meu TCC é para minha mãe. Então, assim, quando eu falei para ela, falei, olha, isso aqui vai ficar registrado, né? É algo Ela que falou, é propriedade da faculdade. Ela ficou assim encantada e parte da minha família veio para minha formatura, assim, foi um momento único, assim, foi um momento não dá para explicar. Naquele momento você, eu posso imaginar, né? Mas você deve ter sentido, pronto, cheguei aonde eu gostaria. Olha, eu tenho um momento que eu gosto de contar. Eu falo demais, desculpa, viu, gente? Eu tenho um momento que eu gosto de Aqui contar. é seu, esse espaço é todo seu, né? Eu tenho um momento que eu gosto de contar que foi na entrega do meu TCC, na minha apresentação do meu TCC. A bancada. A bancada e tudo mais. Foi uma coisa assim, porque quando eles me deram a nota, que eles me deram, cada um me deu a sua nota, e eu percebi que ali tinha acabado, ali tinha terminado, eu fiz uma coisa que eu tenho um pouco de vergonha, mas enfim. Fez, já foi. Já foi. Eu caí de joelhos, desplantei a chorar. Mas eu chorava, que eu até soluçava. E por final, a hora que eu tomei coragem, eu olhei para cima, eu vi que todos os professores da banca estavam chorando. Alguns alunos que quiseram assistir a minha banca estavam chorando. Que eu olhei para a cara deles e eu falei, vocês não sabem o que eu passei para chegar nesse minuto, nesse momento aqui. Vocês não sabem o que eu passei. Aí um dos professores que foi o meu orientador, ele me conhecia fora dali também, ele falou, a gente sabe o que foi. E ele desplantou a chorar também, parabéns, e não sei o quê. Então, tipo assim, ali eu senti como se toda aquela carga, todo aquele fosse jogada para cima, sabe? Foi tipo, eu tenho que dizer que ali foi um dos momentos mais felizes que eu vou levar para minha vida, tipo, pro resto da minha vida. E olha que eu já tive muitos momentos felizes depois disso, mas é uma coisa que é só quem passa. Só quem tem a oportunidade de vivenciar sabe o que é finalizar o seu sonho, sabe o que é concretizar, concluir um sonho que às vezes você nem sabia que tinha. E aquele momento caiu a ficha, pronto. Eu terminei. Eu consegui. Eu sei que eu fiz muita coisa errada na vida, mas eu sei que se tem uma coisa que eu posso dar orgulho para minha mãe, que a minha mãe tem orgulho, é daquele momento. Ai, gente, que coisa linda de ver. Pá, olha, eu tô ficando arrepiada, porque tá nem frio, tô até de blusa. Mas é a verdade, velho, é verdade. Esse momento é quando tudo é
é nulo, né? Todos os perrengues, todos aqueles desafios, morar de favor que não deve ter sido nada fácil, passar madrugadas estudando. Olha, Tudo eu vou aqui te fica contar, nulo, eu né? morei, quando eu deixei de morar de favor, eu fui morar numa favela. Entendeu? Uma favela complicada de Campinas, não era qualquer favela, uma favela complicada. Mas era por quê? Porque ficava atrás da minha faculdade e era o que eu podia pagar. Entendeu? Então, eu morei lá, vi tiro, morei do lado de estelionatário. Teve experiências que nunca Fui teve assaltada na com vida. arma na cabeça. E nem isso fez você Sabe? desistir. Passei por muita, mas tudo valeu a pena. Valeu a pena. Tem que ser E hoje- dolorido de se ouvir. E hoje em dia, É hoje isso em que eu dia, quero ouvir. hoje em dia eu Valeu a trabalho, hoje em pena. dia eu trabalho com engenharia ambiental. Trabalho, sou freelancer até hoje. E aí, se alguém precisar, estamos aí, viu? Faço freelancer até hoje, mas assim, eu tenho outras funções, me realizo de outras maneiras. Como você disse, sou cantora, tenho minha fábrica de salgado, trabalho aqui no Triângulo. Então, tenho outras formas de me realizar, mas nada anula ou chega perto ou qualquer coisa daquele momento. Não tem o que fazer. Vou levar para o resto da minha vida junto comigo. É lindo. Bom, aproveitando que você falou aí que você está disponível como freelance para engenharia ambiental, para engenheiro ambiental, conta um pouquinho da profissão. Eu sou apaixonada. Eu sou suspeita para falar porque eu sou paixão pura. Tipo, um curso que se você tem um ideal, se você é uma pessoa idealista, se você é aquela pessoa que tem grandes ideias em mente, aqui vale a pena contar que quando eu tinha 12 anos, ou não lembro a idade que eu tinha exatamente, mas eu lembro que eu era bem pequena, eu chorei por conta de uma plataforma de petróleo que vazou e aí passou as baleias morrendo e eu chorei desesperadamente e falava, minha mãe, as baleias, mamãe, e chorava. Então eu sou uma pessoa que tem esses ideais de mundo, de planeta, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de agir local, mas eu penso global, entendeu? Então, para uma pessoa que tem esses ideais, engenharia ambiental é fantástico, assim, porque você consegue concretizar em pequenas ações esses ideais, entendeu? Tem uma vez que eu trabalhei numa empresa grande, logo quando eu saí da faculdade, e eles derramavam muito óleo, eu lembro, muito óleo, eles tinham grandes problemas com óleo, e eu consegui, com uma pequena ação, levar quase a zero esse derramamento de óleo. Aquilo foi, assim, de uma grandiosidade para mim, de uma realização para mim, maravilhoso, assim, entendeu? Então, eu vi que era o meu curso me proporcionando a fazer alguma coisa pelo mundo, sabe? E isso para quem tem esses ideais, é maravilhoso. Então Assim. não é só profissional, é uma realização pessoal, que você comunitária também. Exatamente, né? que você leva para o seu trabalho. Então, é um curso, uma opção de vida que te traz realizações quanto a esses ideais, entendeu? Quanto a esses ideais de mundo, a esses ideais de qualidade de vida para as outras pessoas. Não só para você, mas para as outras pessoas. E o que acontece? Ao lado dessa empresa que eu trabalhava, tinha uma plantação acho que era de figo. Então, assim, eu fiquei pensando, cada pessoa dessa que vai comer esse figo vai estar na certeza de que ele não vai estar contaminado por conta de uma ação que eu fiz. Gente, mesmo que a pessoa não saiba que foi você de forma direta, não que tem, ajudou, a pessoa não, contribuiu. eu não quero a congratulação, não é isso que eu busco. É a realização pessoal, entendeu? As árvores da Praça Getúlio Vargas aqui de Alfenas, na época que eu trabalhava como engenheiro ambiental da prefeitura aqui de Alfenas. Quem fez o projeto do plantio da praça fui eu. Quem conseguiu aquelas árvores para a gente plantar, enralou, batalhou para conseguir cada árvore daquela, fui eu. No dia, quem coordenou o plantio fui eu. Então, quase ninguém sabe disso. E eu não me importo com isso. Mas o que me importa é a hora que eu chego na Praça Getúlio Vargas, sento e olho para aquelas árvores.
É o seu crescimento. Eu falo, meu Deus do céu, olha o que eu fiz para minha cidade, olha o que eu consegui proporcionar. Então, isso é uma coisa que vai comigo para o resto da minha vida, entendeu? Então, é um curso que e foi o meu curso que me proporcionou isso. Então, é um curso maravilhoso, é uma escolha de vida maravilhosa, assim, não vou mentir para vocês, gente, tem muita matemática? Tem. Assusta. Entendeu? Então, se você não gosta muito de matemática, talvez, né, vale a pena você dar uma repensada, porque tem, sim, muita matemática. Não dá pra burlar a matemática. Não tem como fugir, entendeu? Ctrl-C, Ctrl-V pra matemática não existe. Não existe. Você vai ter que aprender matemática e física, sinto muito, vai ter. Mas, fora isso... fora não, porque eu também gostava de matemática. Então, para mim, foi uma maravilha. Eu sou suspeita. Eu adoro a área de exatas, nunca vou me arrepender disso. Então, mas assim, vai para além disso, entendeu? Vai para muito além disso. Então, meio ambiente, para mim, ele me proporcionou tudo. É quem você é, né? Faz parte de você. E além disso, além desse amor pela engenharia, você tem um amor pela música. Eu até reparei agora uma tatuagem aqui ao lado. Não sei se dá pra ver. Na música, que é o Pagode da Preta? Acertei? Pagode da Preta. Eu tô aqui decorando. É fácil, esse nome mas eu sou péssima de memória. Eu tô aqui, sabe que eu vou acertar? Mas é isso mesmo. Fala um pouquinho sobre esse projeto, Nai. Então, como eu disse, eu fiz teatro na faculdade, mas depois de um ano que eu estava lá, eu precisei voltar para Alfenas. Enfim, já estava cansada demais para dançar em algum grupo, para voltar a dançar. E aqui em Alfenas não tinha, na época, grupos de teatro. Então, eu precisava, de alguma forma, extravasar esse lado meu artístico. E o meu marido, logo que a gente voltou, ele começou a fazer parte de um grupo de pagode aqui. Ele... Tem o boy aí, tem no casamento da faculdade. Exatamente, mas a gente exatamente. depois, né? Ele sempre foi sambista, né? E entrou para um grupo de pagode aqui. E eu buscando extravasar um pouco esse lado meu artístico, todo mundo falava, sua voz é bacana, não sei o quê. Eu já tinha cantado no coral de igreja, quando eu era criança. Sua voz é bacana, você tem um timbre grave, bonito. Forte. Mas e aí, mulher brava. Em voz de macho, eu falo. Mas aí, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a fazer uns bicos para eles, assim, a pegar algumas músicas e cantar. E logo o pessoal começou a gostar. E daí, uma das pessoas que tocava com eles falou para mim, olha, por que você não faz um Nayara e banda? Eu falei, olha, eu acho que eu não tenho coragem para isso. Aí deixei isso em stand-by, ficou lá no fundo da cabeça, e um belo dia meu marido começou a me chamar de preta, porque ele me chama de preta, começou a me chamar de preta no meio do pessoal do pagode, e todo mundo começou a me chamar de preta. Pronto, e isso começou a pipocar, pegou. Eu falei, olha, Nayara Prado e banda eu não tenho coragem, mas um pagode da preta eu acho que eu tenho. E daí chamei meu sobrinho, que até então não estava tocando com ninguém, perguntei pro meu marido se ele fazia freelance para mim, e eles toparam. Eu falei, quer saber? Vou arriscar. Aí cheguei no pessoal da Soneto, que é uma loja que tem aqui em Alfenas de produtos musicais. Eles faziam pequenas apresentações online na época, e eu perguntei se eu poderia me apresentar, e ele me deu esse espaço. E eu fiz essa tentativa para ver qual era a reação. Foi extremamente positiva. É um sucesso hoje. Aí foi que começou. Aí estamos aí até hoje, já tem 4 anos. Gente, essa mulher, eu tô dizendo que a gente só traz mulher incrível aqui. Engenheira ambiental, em uma sociedade na época de formação que não tinha espaço para mulher na profissão, né? Outra cidade, morou na comunidade, passou por altos e baixos, né? Saiu de uma vida pacata de Alfenas, era pacato, ainda é uma cidade menor, né? Para ir viver uma cidade grande, estudar, se formar, dar orgulho para a família. Hoje é cantora, compositora já, Nai?
Eu tenho algumas composições, mas deixa isso em stand-by. Segredo. Compositora mesmo que ela queira ter esse segredinho pra ela, né? E aí brilhando cada vez mais, é o que eu espero pra você, desejo pra você, que você brilhe cada vez mais, represente Obrigada. sim a nossa guerra aí, né, de mulheres, porque vai ser uma guerra, assim como você representa a sua guerra aí pela raça, né? É uma guerra também em relação às mulheres, representar que é possível sim se formar e virar esse grande espaço de luz aí que você é. Então, muito obrigada pela sua participação. Desculpa aí a falação. Que é isso, nós estamos aqui para isso mesmo. Vamos deixar na nossa descrição o contato da banda, não, Pagode da Preta, Isso aí. né? O contato da Nayara também para freelance em engenharia ambiental, correto? Correto. E cobra muito caro não, né? Não, sou baratinha. Pronto, resolvido. E as redes sociais também para conseguir encontrar, entender um pouco mais aí sobre essa história. Mas nos bastidores eu vou querer ouvir mais histórias sobre as árvores da praça, viu? Tá bom. Porque tá precisando, a prefeitura. Então, só um toque. Muito obrigada, viu? Obrigada, Beijo. Camila. Espero ter você novamente Até com a mais. gente. Marco sempre gostou de colocar a mão na massa, cozinhar para a família e testar pratos diferentes. Ele escolheu esse amor para a carreira. Marcos é um chefe renomado formado em gastronomia pela Unisa. Unisa, a conexão com tudo aquilo que você imagina. Vestibular 2023. Inscrições abertas. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou e muito. A história agora é outra. Temos novas formas de aprender, de viver, trabalhar e cuidar. Convivemos com novas tecnologias, novas profissões e, com isso, novas exigências. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa e descubra como ser o protagonista das histórias da sua vida. São mais de 55 anos de tradição, cursos em todas as áreas do conhecimento, unidades bem localizadas e polos em todo o Brasil. Vestibular 2023. Inscrições abertas. Unisa, a conexão com aquilo que você imaginar. Acesse unisa.br e saiba mais.